Olá, tudo bem? Está começando mais um Voz Cooperativa, o podcast do Sicoob aqui de São Miguel do Oeste. E hoje nós temos um convidado que já foi de São Miguel do Oeste e hoje ele é do litoral e veio nos visitar e vai nos agraciar aqui com as suas informações, com o seu conhecimento. Tudo bem, Charles? Tudo bom, né, Mara? Charles, você é gerente comercial, né? Exatamente. É Charles Bauerman, é isso? Exato. Conta pra nós. Eu nem sabia, Charles, que você mora agora no litoral, é isso? Exatamente. Você atende o pessoal do Sicoob daquela região? Isso, nós temos regionais próximas do litoral lá, que é na região de Joinville, são 11 agências lá, mais 5 agências na região do Vale do Itajaí. E aí temos o projeto de expansão no Rio Grande do Sul. Marisa estava aqui falando na semana passada, retrasada, né? Então é esse o nosso projeto lá. Então você vem dar sequência no assunto que a Marisa falou um pouquinho, né? Mas hoje a gente vai ser um pouquinho mais ousado no assunto. A gente vai falar sobre investimentos, né? Exatamente. Eu confesso, gente, que eu tive que estudar um pouquinho antes porque eu fiquei preocupada. Eu pensei assim, vai que ele me fala uma coisa que eu não sei. Mas eu tô aqui para perguntar, né? E você tá aqui para contar pra gente. Inclusive, hoje, depois do meu treino, eu estava lá falando com o meu personal justamente sobre isso, sobre investimentos. Tem muita gente querendo entrar para esse mundo do investimento, né? Dos investimentos, porque são vários, né? E também são vários perfis de investidores, né? Poderia contar para a gente um pouquinho quais são os perfis e como é que a gente define esse perfil? Daqui a pouco, quem está nos assistindo ou nos ouvindo vai se identificar com algum tipo de investidor. Ah, eu sou mais... como é que se diz aquele que tem um pouquinho mais de cautela? Como é que é o nome desse tipo? É o conservador. O conservador, era essa a palavra. Eu acho que eu me encaixo no conservador. Vamos ver em qual o perfil que a gente se encaixa. Quais são os perfis? Então, na literatura de finanças, a gente encontra 3 perfis. Desculpa, eu não pedi tua formação. Eu sou formado em administração e tenho pós-graduação em finanças, investimentos e mercado de capitais também, 2 especializações. Olha só, ele entende então do assunto, né? Ainda tem muito para aprender, porque esse mercado ninguém nunca para, sabe, né? Exatamente, é isso mesmo. Mas a literatura define dessa forma, né? E nem sempre o que é teoria se aplica na prática também, né? Então, os 3 perfis básicos, clássicos que a gente chama, né? É o conservador, o moderado e o agressivo ou arrojado, dependendo do autor, a gente tem essa diferenciação. O conservador, por base, ele aplica de 95% a 100% em ativos que não têm risco, né? São os ativos de renda fixa. E aí a gente tem o próximo, que é o moderado. O moderado, ele aplica em torno de 80% em renda fixa e 20% em variável. Se expõe 20% ao risco. Já tem mais coragem. Exato. E é uma boa decisão, né, no mercado atual, difundido como está. Aquela frase, quem não arrisca, não petisca, dá para usar nessa situação? Sem sombra de dúvidas. Investindo em renda variável, tu tem chance de, daqui a pouco, aumentar a tua renda ainda mais. Performar mais do que os investimentos tradicionais, né, do mercado financeiro. Então, eu consigo me expor um pouco mais, ter uma possibilidade de ganho maior do que eu teria somente aplicando em renda fixa. Claro que eu também me exponho a risco. Né? Sim. Mas se for num pensamento de médio e longo prazo, esse perfil ele é muito legal, né? Claro que eu tenho que ter base de conhecimento para poder fazer isso, né? E o terceiro, que é o que eu me encaixo, né? Inclusive fiz o API no app do Sicoob, né? Que é a análise do investidor, né? Do perfil do investidor. Então, no aplicativo dá para fazer isso? Convido a todos os nossos associados para fazer isso, que é importante. São uma série de perguntas, né? Que vão dizer qual é o teu perfil, né? Exatamente nesses perfis clássicos, né? Então, o meu é o agressivo, é o arrojado. Né? Olha só, temos um investidor agressivo aqui. Vamos pedir dicas para ele, para depois nós sairmos fazendo os nossos investimentos no Sicoob, né? E aí, investimento é o quê? 40-60. Se expõe 40%. Então, nem o arrojado ele é tão arrojado, né? Tão agressivo assim na renda variável. É um assunto que a gente tem que ter cautela. Agora, eu já fiquei curiosa. Nos teus investimentos, tu conseguiu ter bons resultados sendo num perfil mais agressivo ou tu já se arrependeu alguma vez de algum investimento que tu fez? Essa pergunta, ela é complicada, né? É tipo o exemplo que tu deu esses dias do teu pai quando vai jogar baralho. Né? Ah, tu não quer contar pra gente. Entendi. Mas é assim, né? Mercado de renda variável, primeiro, né? Tem que ter coração.
não pode ser tão ansioso assim, né? Então, assim, são ganhos e são perdas, né? Só que se o investimento de renda variável ele for pensado para o longo prazo, a tendência histórica, a gente pode acompanhar, por exemplo, pelo índice Bovespa, é de um ganho. Né? E aí a gente tem outras rentabilidades que no decorrer da conversa eu vou trazendo. Né? Sim. Mas há uma possibilidade de ganho, mas sempre pensando em longo prazo. Tipo previdência. Não se faz para um ano, se faz para 10, 20, 30 anos. Sim. E para a gente entrar no assunto, então, para quem está nos acompanhando, entender o que é renda variável. Explica para a gente de forma bem simples. Bom, para entender renda variável, eu preciso explicar renda fixa. Né? Então porque vamos é o começar oposto, pela fixa. Quente e frio. Né? Sim. Então, a renda fixa, né, são ativos em que a gente não tem a ocorrência de riscos. E eu, quando faço a aplicação, eu sei quanto eu vou ganhar. Né? Exatamente quanto eu vou ganhar. Tem uma pegadinha aí só que eu acho que é importante frisar, é que dentro da renda fixa existe a renda fixa pré-fixada e a pós-fixada. A pré-fixada, eu te digo, Débora, você vai ganhar 10% ao ano. Então, antes de você investir, você já sabe qual o valor de rentabilidade que você vai ter. Na pós, tem uma dúvida que até quem trabalha no mercado financeiro fica pensando se é renda fixa ou é renda variável ou pós-fixado. Porque o indicador que a gente usa para aplicação em pós-fixado, ele varia. Geralmente é o CDI. Né? Quando a gente for aplicar num CDB, num RDC, é o CDI, o indicador. Então, ele tem uma variação mensal. Ou se tem uma variação mensal, varia a renda variável. Né? Mas não. Quando a gente vai fazer um investimento em renda variável, por exemplo, um RDC, um Recibo de Depósito Cooperativo, eu te digo, eu vou te pagar 90% CDI. Já deve ter ouvido isso em alguma vez que aplicou dinheiro no Sicoob. E todas essas siglas a gente já ouviu também em outros podcasts, né? Que eu pedi, mas o que significa tudo isso? Isso, CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, mas os indexadores podem ser vários. Só que eu estou pré-fixando, estou fixando o percentual sobre esse indicador. Então, por isso ele é renda fixa. A renda variável, eu não tenho certeza se eu vou ganhar, se eu vou perder, quanto eu vou ganhar ou quanto eu vou perder. A fixa geralmente fica com aquele perfil mais conservador que a gente falou antes, né? Mas geralmente. Mas né? também com arrojado. Né? Porque ninguém é tão arrojado a ponto de colocar 100% dos seus investimentos em renda variável. E também não é indicado fazer isso. Jamais. Jamais. Isso é bíblico, Débora. Né? Salomão falava, né? Diversifique os seus investimentos. Né? E isso é verdade. Olha tem só que diversificar. Legal. E a renda variável, então, que nós estávamos falando agora, eu acabei te cortando, é essa renda que a gente não sabe e que vai andar conforme o mercado, né? Exatamente. A gente pode ter fatores como, por exemplo, fatores financeiros. Né? Uma empresa comprando uma ação, uma empresa ela pode ter um lucro no seu balanço trimestral, semestral. Agora está saindo notícias dos lucros e prejuízos da empresa e isso vai influenciar no valor da ação. Era isso que eu estava falando hoje de manhã. Eu preciso, a partir do momento que eu me torno um investidor, uma investidora, eu preciso acompanhar essas notícias para saber se eu continuo ou não nesse caminho que eu escolhi, nesse investimento que eu escolhi? Exatamente. Primeira coisa é informação. Eu preciso estar bem informado. E aí tem uma outra parte que representa 70% do que precisa ser entendido, que é a especulação. Né? Então, existem empresas que valorizam e desvalorizam de acordo com notícias, né? De acordo com potenciais contratos, com o mercado externo, interno, movimentações políticas. E às vezes essas especulações podem acabar prejudicando ou não determinadas situações, né? Exatamente. E aí isso. entra a próxima pergunta, e justamente sobre isso a gente falava, vale a pena investir em ações? E aí a gente falava sobre isso, que aí a pessoa que eu estava conversando sobre investimento falou assim, eu tinha uma vez um investimento e acabou saindo notícias de que essa determinada empresa estava atrasando pagamentos. Né? E aí entra aquela dúvida, eu continuo investindo ou não? Ou eu vendo as minhas ações e procuro outra alternativa? Então vem a minha pergunta, vale a pena investir em ações? Vale muito a pena investir em ações. E quem pode me ajudar nessa hora? O pessoal do Sicoob. Eu consigo ir lá no Sicoob, o Sicoob me ajudar e dar esse suporte para entender e de que forma fazer? Sem sombra de dúvidas. Os nossos profissionais, né, os gestores das agências, eles possuem certificações, né, do mercado financeiro justamente para poder prestar essa consultoria para os associados. Então, sim, é possível buscar essa consultoria junto com os nossos gestores, ter esse entendimento. E falando sobre os produtos do Sicoob,
outras alternativas de investimentos. Como começar? Existe um valor mínimo para investir? Que eu lembro que da outra vez teve um convidado aqui que disse que eu posso começar a poupança com R$1. E quando se fala em investimentos, tem valor mínimo? Em renda variável, é que assim, renda variável são inúmeros tipos de investimento, como você falou no início, né? Então, eu vou ter fundo imobiliário, eu vou ter fundo de ações, eu vou ter dólar, eu vou ter câmbio, enfim, né? O mais famoso é ações. Sim. Tá? Como é que funciona para mim comprar uma ação? Né? Hoje nós temos dentro do app do Sicoob a possibilidade de comprar ações dentro do app. Se chama Posso fazer Home Broker. agora? Pode fazer agora. Lá na opção Olha só. investimentos, lá na plataforma de investimentos, é só selecionar a renda variável. Até o final da gravação eu vou saber se eu fiz um bom negócio ou não? Sim, porque o pregão não fechou ainda, né? Então Ele ainda fecha dá às pra, 17, ainda dá então tempo. dá tempo de você fazer aqui agora e ver se foi uma boa opção. E aí os valores? Então, como é que funcionam as compras, né? As ações na Bovespa, elas são vendidas por lotes, né? Lotes de 100 ações. Mas tem a possibilidade de eu comprar lotes fracionados. Então, assim, não tem como dizer qual é o valor mínimo. Por exemplo, tem ações na Bolsa que custam R$140. Um lote de 100 ações vai dar um valorzinho legal. Agora, tem ações, né? Tem uma na cabeça aqui, eu posso falar o nome da empresa? Pode. Tem duas empresas, por exemplo, né? Que eu olhei hoje de manhã ainda, Bombril e Saraiva. Essas duas empresas, elas têm o custo da ação, a Bombril em torno de R$1,98, fechou o pregão ontem, e a Saraiva, que é a SLED 4, a sigla, é 2,24, 2,25. Né? Então, se eu comprar 100 ações dessas empresas, o valor fica bem em conta. Né? Bombril fica menos de R$200. E se eu quiser fracionar, daqui a pouco eu consigo, por R$30, comprar ações da Bombril. Né? Claro, aí vem a resposta daquilo que tu perguntou antes. Né? Pode ser um bom e um mau investimento. Notícias ruins nem sempre são ruins para o investidor. Né? Porque eu tenho uma desvalorização dessa ação e potencialmente eu posso ter uma valorização depois. É aquele gráfico, né? É eu saber a hora de entrar e a hora de sair. Quando o gráfico está lá embaixo, é a hora de entrar. Essa é a dificuldade, saber quando o gráfico está lá embaixo, né? É igual a situação de quem vai jogar baralho, vai jogar carta, né? Tem que saber a hora de parar. Tá ganhando, para, né? Exatamente. No investimento é assim também? É assim também. Ou para quem é mais agressivo, continua? Existem dois tipos, né, de investidor em ações. Aquele que é o trader, né, que a gente chama, que faz o day trade, que compra e vende ações no mesmo dia e aproveita aquela valorização. De noite sai uma notícia, ele já lança lá uma ordem para comprar e vender daqui 10 minutos, porque ele vai aproveitar só aproveitou aquele a momento. Valorização, né, na ideia dele. Né? Só Sim. que para acontecer isso, o outro tem que perder. Tá? É assim que funciona o mercado. E tem o segundo investidor, que é o investidor de longo prazo. Posso citar dois nomes aqui, né? Um brasileiro e um americano. Warren Buffett, que é um dos maiores investidores mundiais, né, na renda variável, tem um fundo dele que rentabilizou no ano mais de 3.000%. Olha só. E nós temos o Luiz Barsi, no Brasil, né, que é o rei dos dividendos. E ele opta pela segunda opção, que é comprar uma ação, segurar ela independente do resultado da empresa, independente da variação, pensando no quê? Que eu ia te falar, o ganho, que são os dividendos, lucro das empresas que são divididos entre os acionistas. Então ele ganha nada mais, nada menos por dia de dividendos, Luiz Barsi, R$1 milhão por dia ele ganha de dividendos. Gente, com licença, eu vou ir fazer um investimento e eu já volto, tá? Charles, é possível ter uma renda boa fazendo investimento? Porque aqui escutando, a gente vai se empolgando, né? A gente sabe que tem riscos, mas é possível ter uma boa renda? Preciso entender e estudar muito para fazer investimento? Sim para as duas perguntas, né? É necessário estudar, é necessário estar vendo o mercado, né? Ler os relatórios das empresas, acompanhar as notícias? Acompanhar as notícias, mercado interno, mercado externo. Então, sim, é necessário fazer isso, né? É possível ter renda? Também é possível ter renda. Só que aí tem um outro fator, né? É conhecimento. E o segundo, eu sempre digo, que é a parte difícil do investidor para começar, né? Para te começar de verdade a entender o mercado das ações, tem que perder dinheiro. Resgata aquele valorzinho que você não vai usar, coloca lá e a gente diz para brincar.
né? Entendi. Para entender o movimento do mercado, como se atualizam as ações, elas são atualizadas de segundo em segundo. Então é bom ter essa experiência. Mas sim, é possível, né? Só que a dica é, né, que eu sempre faça aportes mensais pensando no longo prazo. O Barsi não começou a ganhar 1 milhão de dividendos por dia. Ele começou a investir R$100 por mês, R$1.000 por mês, foi incrementando e criando uma carteira. Hoje ele pode viver de renda. Então, assim, já é um alerta. Não tem como entrar na bolsa hoje e começar a viver de rentabilidade da Ganhando bolsa 1 a partir milhão do mês já que vem. hoje, de cara, não tem. A gente tem que entender isso. Por isso, a composição na diversificação. É eu colocar no meu portfólio renda variável e fixa, né, para que eu possa também ter rentabilidade da renda fixa, né? Assegurar a minha carteira. E, por exemplo, assim, quais as opções que o Sicoob oferece? Eu vou hoje lá, eu tenho um determinado valor que eu quero utilizar para investimentos. Não vou usar toda a minha renda ou todo o meu dinheirinho que eu tenho guardado. Como é que a equipe do Sicoob vai me ajudar? Vai primeiro identificar o meu perfil para definir quais os investimentos que melhor se encaixam no meu perfil? Ou eu posso escolher e... Sim, primeiro é muito necessário fazer o API, né? Análise do perfil do investidor. Você não consegue que investir eu consigo fazer no aplicativo. no aplicativo, 5 minutos no máximo e já vai sair o teu perfil. E o conservador vai inibir, inclusive, que ele busque esses ativos de renda variável, né? Então é necessário se entender primeiro, para depois a gente ir lá no Sicoob prestar uma consultoria a respeito disso. Opções para investimento, né? O Charles é agressivo. Se o Charles tem R$50 mil para investir, qual é a primeira opção que o Charles considera? Poupança. É a primeira opção. Olha, tá? então eu Por já quê? comecei certo. É isso aí. É porque houve uma questão no mercado, no Brasil em si, né? Todo mundo só conhecia a poupança um tempo atrás. Até se fala que é uma coisa muito antiga, que tem gente que fala que poupança já não é mais necessária. Eu vejo como uma forma, inclusive, de controlar meus gastos e guardar um dinheirinho para alguma coisa que eu gostaria de fazer. Uma viagem, uma compra, enfim. É para isso mesmo. Poupança é poupar. É um investimento mais consolidado entre as famílias brasileiras, né? Inventado lá pelo Barão de Mauá, lá, fundador do Banco do Brasil, há muito tempo atrás. E aí agora as pessoas começaram a ouvir de renda variável. E elas querem sedenamente ir lá e ganhar dinheiro com isso, né? E aí o tomo às vezes vem. Então por isso que o Charles pensa o quê? Na poupança, que Primeiro. é poupar, né? Ter um dinheiro disponível de curto prazo, liquidez. Se eu aplicar hoje, daqui a 3, 4 meses, a hora que eu quiser eu posso resgatar e ainda vou ter uma rentabilidade. Garantia do FGCOP, até R$250 mil, um valor garantido. Segunda opção é ainda na renda fixa, assim como a poupança, no nosso RDC. Sim. Lá no percentual do CDI, é esse mesmo, né? Então hoje está rentabilizando aí em torno de 12%, 13% ao ano. Então eu garanto esses percentuais de rendimento na minha carteira. Só aí que eu vou ir para as opções de renda variável, né? Eu tenho fundos de investimento, né, em ações. Em vez de eu ir comprar no home broker, eu invisto no fundo. Alguém está comprando para mim, diversificando uma carteira com 30, 40 ações. Então eu deixo outra pessoa para administrar. Isso. Entendi. Né? E a ação eu vou diretamente, eu compro e vendo as que eu quero. Né? E eu volto a fazer aquela pergunta, daqui a pouco alguém que está nos ouvindo, assistindo, mas eu gostaria, eu preciso entender muito ou eu posso contar com a ajuda da equipe do Sicoob? Se eu quiser fazer um investimento diferente. Pode. É que assim, tem algumas decisões que só você vai poder tomar. O dinheiro é teu. Então assim, ainda mais quando a gente fala em renda variável. Então a equipe do Sicoob está lá para te mostrar o que são esses investimentos, como eles funcionam, né? Te dar alguns pitacos de mercado financeiro, né? Tem a Magazine Luiza, tem, sei lá, qualquer outra empresa, né? Bombril, exatamente. Hoje vale a pena investir em renda variável? Olha, hoje é um dia complicado de falar, né? A gente vem de 10 baixas consecutivas do Ibovespa, índice Ibovespa, né? Então, caindo bastante nos últimos dias. Só que aí eu estou falando do índice que ele pega todas as ações. Tem ações que estão valorizando. Então, sempre é um bom momento para investir em ações. Só que eu preciso estudar. Eu preciso olhar antes de fazer o investimento. Eu não posso olhar simplesmente uma notícia, né?
hoje isso é uma notícia de um banco X que teve um lucro X. Por causa dessa notícia eu vou lá e invisto. Só que tem gente mais inteligente que você, às vezes, que já investiu antes e já valorizou o que era para valorizar. E agora vai começar a cair. A estagnar ou cair. Preciso ter cuidado com relação a isso. E falando do público que eu sei que você, eu não sei se atuava no Sicoob aqui, mas você já morou aqui, né? Sim, aqui mesmo. O pessoal do Oeste, Extremo Oeste, qual a diferença quando se fala em investimento com o pessoal do litoral? Tem diferença no perfil? Tem bastante diferença. A região muda também. Muda. Os negócios mudam, então o perfil das pessoas também. Olhando para o litoral, eu vou ter pessoas de todas as regiões do Brasil lá. É difícil você achar alguém que é nativo de lá, Olha né? Só, você... eu, por exemplo, né? Mas tem gente do Nordeste, tem gente de outros países também, inclusive. Então lá o pessoal é um pouco mais arrojado. Até o perfil dos negócios deles são mais arrojados. Aqui não só em São Miguel, né? A região em si ela é mais conservadora. O próprio sul do país ele é muito mais conservador do que agressivo. Mas né? isso não é ruim. Não, de maneira alguma, né? Aí, para dizer se é bom ou se é ruim, a gente tem que ter dados, né? E aí a gente vê PIB, né? PIB per capita, desenvolvimento econômico, qualidade de vida. O sul do Brasil é a melhor região do Brasil em relação a isso, né? Olha só. Então, quer dizer que o conservadorismo ele é importante também. Também, né? Charles, alguma coisa que eu não te perguntei quando se fala em investimento que tu gostaria de falar, talvez compartilhar com a gente algumas dicas, já que você é do tipo mais... um investidor mais corajoso, conta para nós algumas dicas que tu pode falar, né? Os segredinhos dele na hora de investir. Assim, trabalhoso, né? Primeiro ponto, ele é trabalhoso. Então, assim, estar cercado de bons sites, boas páginas para estar bem informado, né? Tem boas pessoas que a gente pode buscar informações também, né? Porque tem gente que estuda isso o tempo todo, né? Esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Tem muito consultor hollywoodiano, Sim. né? Fala as coisas que as pessoas querem ouvir. Então, isso tem que ter cuidado. Até mesmo se alguém aqui que está ouvindo tem conta em corretora, né? Cuidado também, né? Porque às vezes os corretores vão direcionar os investimentos que eles querem que você aplique para performar e para que a empresa tenha uma rentabilidade maior, que é o objetivo de qualquer empresa. Sim, né? A empresa não está aí para ir mal, né? Exatamente, buscar informações por si mesmo. Quando eu comecei a investir, caí nessa cilada. Recebi uma ligação da corretora que eu abri a minha conta, me dando pitacos de investimento. Né? E aí, só para compartilhar, eu sou um cara humilde e vou dizer para vocês... Prestem atenção agora no que ele vai abrir o coração. Eu vou assumir. Né? O meu primeiro investimento foi na Cielo. Né? Isso faz um bom tempo já. Não vou dizer quanto tempo, porque senão eu entrego a idade. Mas eu investi em torno de R$ 2.500. Tá? Depois, isso foi aqui em São Miguel, inclusive, que eu realizei esse prejuízo que eu não aguentava mais ver aquilo caindo, né? Então, desse valor inicial que eu investi, eu tirei R$ 700. Por quê? Porque houve uma mudança no mercado, né? A aceitação da adquirência da Cielo por alguns bancos. Isso foi uma questão de quanto tempo? Isso foi uma questão de 7 anos por aí. Mas desde o meu investimento inicial, não teve momentos de valorização. 7 anos que você fez investimentos 7 anos e resgates. Nossa, mas Exatamente. então demorou para perder, né? Na verdade, eu vim perdendo. É menor? A dor é menor? Não, bem pelo contrário. É aquela frustração, né? Que 7 anos não rendeu nada e tu só perdeu, né? Que é assim, tu vê, quando tu é iniciante, né? Nisso, tu vê cair, tu pensa, não, mas vai valorizar, mas vai melhorar. Né? Então, assim, esse é o exemplo negativo. Agora, o positivo, né, é justamente a gente ter acesso às informações, né? O outro investimento. E esse é interessante, né? Se tivesse deixado na poupança esse valor... Não fala isso, porque machuca. Desculpa. Machuca. Toma um golinho de água. Sim, mas exatamente o meu conservadorismo fala mais alto. Eu sou uma dessas pessoas que tem esse medo mesmo. Mas, claro, como você disse, na renda variável ou arriscar, às vezes faz bem, né? Às vezes, com cautela, e não todo o valor, né? Eu quero correr risco para ter maior rentabilidade. Eu acho que é assim. É por isso que a gente vê a literatura dos perfis, mas não são sempre assim. Eu tenho um objetivo de vida, eu quero ter uma rentabilidade. 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 Eu quero ter uma rentabili
e eu tenho um modelo de vida. Sim. E aí isso que vai direcionar o que eu tenho que buscar. Se eu penso em comprar um imóvel na Europa, eu não vou conseguir fazer através dos investimentos só com renda variável. Sim. Eu preciso colocar uma pitadinha de renda, renda Só fixa. com a renda fixa. Colocar um pouco de renda variável, né? Então depende dos objetivos da pessoa, né? Tu quer comprar algum imóvel na Europa? Estou dando um exemplo. Oh. Estou dando só um exemplo. Charles, a nossa conversa hoje era sobre isso. Foi um prazer receber você aqui em São Miguel, falar um pouquinho sobre esse mundo dos investimentos, porque assim, hoje a gente não consegue tirar todas as dúvidas nessa nossa conversa breve, né? Como você disse no início, quando se fala em investimentos, isso está variando o tempo todo e sempre tem novidades novas. Agora foi bem redundante, né? Mas sempre está se atualizando, sempre tem novidades e a gente precisa estar por dentro disso, né? Então fica um pouco difícil a gente falar tudo nessa conversa, mas a gente já percebeu que o Sicoob consegue nos auxiliar quando se fala em investimentos, né? Sendo renda fixa, sendo a renda variável. Eu acho que até isso, principalmente, esse assunto ficou bem claro. Pelo menos para mim ficou, né? Eu espero que as pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando pelo vídeo, também tenham isso bem esclarecido. E caso tenham alguma dúvida, elas podem escrever nos comentários e chamar o Charles para tirar essas dúvidas. Com certeza, sem dúvida. É o momento de criar curiosidade nas pessoas, né? Eu tenho mais de 12 anos de atuação no mercado financeiro, 2 pós-graduação, estudei um monte, tenho 2 certificações e tenho muito para aprender. Então, assim, não tem como a gente aqui querer ensinar tudo para as pessoas. Em meia hora, né? É impossível. Mas vamos acompanhar o Charles, vamos fiscalizar ele para ver se ele vai ser um grande investidor ainda no Brasil, né? Eu aposto que todo mundo vai ficar curioso agora para saber onde ele investe ou faz os seus investimentos, né, Charles? Charles, um prazer te receber aqui mais uma vez. Muito obrigada pela tua presença. E esperamos que você volte novamente para o Extremo Oeste e participe mais uma vez aqui da nossa conversa no nosso podcast. Com certeza. Eu também agradeço. Obrigado pela recepção e pelo convite. Legal. Esse foi o nosso podcast do Sicoob Voz Cooperativa e a gente volta em breve.